Capítulo 3. Não foi daquele jeito que imaginei passar a noite. Era tarde, a Intec estava quase vazia, eu tinha pelo menos 4 ou 5 horas de trabalho pela frente e meu estômago estava roncando tão alto que eu suspeitava que estivesse prestes a se autodevorar. Estou jodida, falei baixinho. Primeiro porque minha última refeição tinha sido uma salada, o que, embora pudesse ser a ideia mais inteligente, uma vez que o casamento aconteceria dali a um mês, claramente se revelara um erro e tanto. Segundo, eu não tinha lanchinho algum nem dinheiro trocado para comprar algo na máquina no andar de baixo. E, terceiro, a apresentação de slides ainda piscava na tela no notebook, só até a metade. Repousei as mãos no teclado e hesitei sobre as teclas durante um minuto inteiro. Uma mensagem piscou no celular, chamando minha atenção. O nome de Rose surgiu na tela. Desbloqueei e uma imagem abriu imediatamente. Era a foto de um café com leite delicioso, com uma rosa desenhada com espuma de leite. Ao lado, um brownie de chocolate triplo reluzia descaradamente sob a luz. Rose, topa? Ela não precisava especificar os planos ou mandar o endereço. O banquete só podia ser no na esquina, nosso café favorito. Fiquei imediatamente com água na boca só de pensar naquele paraíso cafeinado na Madison Avenue. Abafando um resmungo, respondi. Lina, adoraria, mas estou presa no trabalho. 3 pontinhos surgiram na tela. Rose, certeza? Guardei um lugar para você. Antes que eu pudesse digitar uma resposta, chegou mais uma mensagem. Rose, peguei o último brownie. Podemos rachar, mas só se você chegar logo. Não sou de ferro. Soltei um suspiro. Definitivamente era uma alternativa melhor do que a realidade de ter que fazer hora extra em uma noite de quarta-feira, mas... Lina, não posso mesmo. Estou aqui trabalhando nas coisas do tal Open Day. Aliás, vou apagar essa foto, é tentação demais. Rose, putz. Mas você não me disse nada além do fato de que ficaria responsável por isso. Quando vai ser? Lina, logo depois que eu voltar da Espanha. Asterisco emoji de noiva asterisco asterisco emoji de caveira asterisco. Rose, ainda não entendi por que você tem que cuidar disso. Você não tá cheia de trabalho. Era exatamente o que eu deveria estar fazendo, o trabalho que eu era paga para fazer. Não organizando um evento. Evento que, por sinal, era uma desculpa para me fazer recepcionar um bando de almofadinhas. Em suma, eu teria que alimentá-los, dar uma de babá deles e ser super legal com todos, seja lá qual fosse o significado disso. Mas reclamar não me levaria a lugar nenhum. Lina, asterisco emoji blasé asterisco é a vida. Rose, bem, eu não gosto nem um pouco do Jeff neste momento. Lina, achei que você achava ele um grisalho gato asterisco emoji de sorriso malicioso asterisco. Rose, objetivamente falando, eu acho. Mas ele pode ser gato para um cara de 50 e continuar sendo um babaca. Você sabe que eu tenho uma queda pelo tipo. Lina, tem mesmo. Aquele Ted era um completo babaca. Que bom que vocês não estão mais juntos. Rose, asterisco emoji de cocô asterisco. As mensagens pararam por tempo suficiente para que eu achasse que a conversa tinha terminado. Ótimo. Eu precisava trabalhar naquele maldito. Meu celular piscou de novo. Rose, desculpa, o marido da dona apareceu e me distraí. Hashtag desmanhando Rose, o cara é muito lindo. Traz flores pra ela toda semana. Asterisco emoji chorando asterisco Lina, Rosalim, estou tentando trabalhar. Tira uma foto e me mostra amanhã. Rose, desculpa. Aliás, você deu alguma resposta ao Aaron? Asterisco emoji pensativo asterisco ele ainda está esperando? Não me orgulha admitir que meu estômago embrulhou a menção inesperada de algo em que eu não estava me permitindo pensar. Mentirosa.
Nos últimos 2 dias parecia que eu estava esperando a explosão de uma bomba a qualquer instante. Não, desde segunda, Aaron não tinha dito mais nada sobre aquela loucura de ser meu acompanhante. Nem Rose, porque mal nos encontramos. Por conta das agendas loucas. Lina, não faço a menor ideia do que você está falando. Ele está esperando alguma coisa. Rose? Lina, ele está na fila para um transplante de coração? Porque fiquei sabendo que é uma coisa que ele não tem. Rose, haha, muito engraçado. Guarda essas piadinhas para ele, para quando forem conversar. Lina, nós não vamos conversar. Rose, verdade. Os dois estão ocupados demais se encarando profundamente. Asterisco emoji de foguinho asterisco. Um rubor indesejado tomou meu rosto. Lina, o que você quer dizer com isso? Rose, você sabe o que eu quero dizer. Lina, que eu quero jogar ele na fogueira como se fosse uma bruxa. Se sim, tudo bem. Rose, ele também deve estar trabalhando até tarde. Lina, e... Rose, você pode ir até a sala dele e dar essa encarada que eu tenho certeza que ele ama. Eita! O que foi isso? Me remexi na cadeira, desconfortável, olhando para a tela do celular, horrorizada. Lina, do que você tá falando? Comeu chocolate demais de novo. Você sabe. Que fica doidona. Asterisco emoji chocada asterisco. Rose, pode evitar o assunto o quanto quiser. Lina, não estou evitando, só genuinamente preocupada com a sua saúde neste momento. Rose, asterisco emoji revirando os olhos asterisco. Aquilo era novidade. Minha amiga nunca tinha falado abertamente sobre qualquer absurdo desses que ela achava ter visto. Rose se limitava a fazer um comentário ou outro de vez em quando. Uma tensão fervilhante, tinha dito certa vez. O que me fez rir tanto que saiu um pouco de água pelo meu nariz. Era esse o efeito das observações ridículas dela. Em minha humilde opinião, todas aquelas novelinhas que ela via estavam começando a atrapalhar sua percepção da realidade. E olha que a espanhola da amizade era eu. Posso ter crescido assistindo a novelas com minha abuela, mas certamente não estava vivendo uma. Não havia nenhuma tensão fervilhante entre mim e Aaron Blackford. Ele não amava as minhas encaradas. Aaron não amava nada porque é impossível amar alguma coisa quando não se tem coração. Lina, ok, preciso trabalhar, então vou deixar você voltar para o seu café, mas pare de atacar o balcão de doces. Estou preocupada. Rose, tá bom, tá bom. Vou parar, por enquanto. Asterisco emoji de coração asterisco boa sorte. Lina, asterisco emoji de coração asterisco asterisco emoji de foguinho asterisco. Bloqueei o celular e coloquei na mesa com a tela virada para baixo. Respirei fundo, reunindo minhas forças. É hora do show. A imagem de um brownie de chocolate surgiu na minha cabeça. Uma agressão. Não, Lina. Pensar em brownies, ou em qualquer comida, não ia ajudar. Eu precisava me obrigar a acreditar que não estava com fome. Não estou com fome, falei em voz alta, fazendo um coque no cabelo. Estou de barriga cheia depois de comer todo tipo de comida deliciosa. Tipo tacos. Ou pizza. Ou brownies. Café e... Meu estômago roncou, ignorando o exercício de visualização, e lembranças do na esquina invadiram minha mente. O aroma delicioso de café torrado. A agradável explosão sensorial de morder um brownie feito com 3 tipos de chocolate. O som da máquina de café espumando o leite. Mais uma reclamação do meu estômago barulhento. Suspirando, expulsei com relutância todas aquelas imagens da cabeça e arregacei as mangas do casaco leve que era obrigada a usar graças ao ar-condicionado que ficava no máximo durante o verão. Vamos lá, colabora, resmunguei para o meu estômago,
como se as palavras fossem fazer alguma diferença. Vamos ao na esquina amanhã. Agora você precisa ficar quieto e me deixar trabalhar, combinado? Combinado. A palavra ecoou na sala, como se meu estômago tivesse respondido. Mas eu não tinha tanta sorte. Isso foi estranho, disse a voz grave mais uma vez. Mas acho que combina com a sua personalidade. Sem precisar levantar a cabeça para saber quem era, fechei os olhos. Maldita seja, Rosalind Graham. Vou evocou essa entidade maligna na minha sala, e vai pagar por isso com chocolate. Xingando baixinho, porque, é claro, se tinha alguém para me ouvir reclamando de mim mesma, esse alguém era ele, obriguei meu rosto a assumir uma expressão neutra e ergui a cabeça. Estranho? Acho que é cativante. Não, respondeu ele muito rápido, até demais. É um pouco preocupante quando você diz mais que 2 palavras. Você estava em franca conversa consigo mesma. Peguei a primeira coisa que achei em cima da minha mesa, um marca-texto. Inspirei e expirei. Sinto muito, Blackford. Mas não tenho tempo para analisar minhas peculiaridades no momento, falei, segurando o marca-texto no ar. Precisa de alguma coisa? Observei-o parado à porta da minha sala, o laptop embaixo do braço, uma das sobrancelhas escuras levantadas. O que é esse tal na esquina? Perguntou ele, olhando na minha direção. Expirando devagar, ignorei a pergunta e fiquei olhando suas pernas longas percorrerem a distância até minha mesa. Então, fui obrigada a vê-lo dar a volta na mesa e parar em algum lugar à minha esquerda. Girei a cadeira, ficando de frente para ele. Desculpe, posso ajudar com alguma coisa? Ele olhou atrás de mim, para a tela do meu laptop, o corpo comprido curvado. Ao perceber como seu corpo estava perto do meu rosto e como parecia ainda maior de perto, recostei na cadeira. Olá? Perguntei, em um tom mais hesitante do que eu gostaria. O que você está fazendo? Ele colocou a mão esquerda na minha mesa e soltou o barulho suave tão próximo quanto ele em si. Bem na minha cara. Blackford, falei bem lentamente. Os olhos dele percorriam o slide na tela, o rascunho do cronograma que eu estava montando para o Open Day. Eu sabia o que ele estava fazendo. Mas não sabia por quê. Nem o motivo de estar me ignorando, além do fato de tentar me irritar profundamente. Blackford, estou falando com você. Perdido em pensamentos, ele soltou mais aquele maldito barulho abafado e masculino. E irritante, lembrei a mim mesma. Engoli o nó que magicamente tinha acabado de se formar na minha garganta. Então, ele finalmente abriu a boca. Só isso? Como quem não quer nada, Aaron colocou o notebook dele em cima da mesa. Bem ao lado do meu. Estreitei os olhos. 8 da manhã. Recepção. Um braço grandalhão pairou em frente ao meu rosto, apontando para a tela. Voltei a colar o corpo no encosto da cadeira e notei a flexão do bíceps dele sob o tecido da camisa lisa. Aaron seguiu lendo as informações da minha tela em voz alta, apontando com o dedo para cada item. 9 da manhã. Uma introdução às estratégias de negócios da Intech. Meus olhos viajaram até seus ombros. 10 da manhã. Coffee break, até às 11. Vai exigir uma quantidade grande de café. 11 da manhã. Atividades pré-almoço. Não especificadas. Fiquei surpresa ao perceber que o braço preenchia a manga perfeita e completamente, os músculos aconchegados no tecido fino sem deixar muito espaço para a imaginação. Meio-dia. Almoço, até às 2. Um banquete e tanto. Ah, e tem mais um coffee break às 3 da tarde. O braço em que eu estava prestando atenção pairou no ar e caiu. Corada, lembrei a mim mesma que não estava ali para ficar secando Aaron. Ou secando os músculos escondidos pelas roupas sem graça. É pior do que eu imaginava.
Por que você não disse nada? Saí do transe e olhei para ele. Oi, como é? Aaron inclinou a cabeça, então algo pareceu chamar sua atenção. Meu olhar seguiu sua mão até o outro lado da mesa e o vi pegar uma das canetas espalhadas. Um evento como esse. Você nunca organizou um. E pelo jeito não sabe fazer isso. Ele largou a caneta no porta-lápis em forma de cacto. Tenho alguma experiência com workshops, resmunguei. Acompanhando Aaron guardar mais uma caneta. Mas só para faculdades, nunca para prospectar clientes. E mais uma. Com licença, o que pensa que está fazendo? Perguntei, por fim. Muito bem, respondeu ele. Aaron segurava meu lápis favorito, um cor-de-rosa, com uma pena no mesmo tom vivo no topo. Olhou para o lápis com uma expressão estranha, franzindo a testa. Não é o ideal, mas é um começo. Ele apontou para mim com o lápis. Sério? Peguei o objeto da mão dele e recoloquei no porta-lápis. Isso me anima. Por acaso ofende seu gosto refinado, senhor robô? Aaron não respondeu. Em vez disso, suas mãos avançaram em direção a alguns panfletos que eu tinha empilhado. Tudo bem, admito que eles tinham sido largados, à minha direita. Eu sei organizar eventos como esse, declarou ele, arrumando os papéis em um canto da mesa. Organizei alguns antes de vir trabalhar na Intec. Em seguida ele pegou meu planner, que estava virado de cabeça para baixo no meio da bagunça que só naquele momento percebi ser o meu ambiente de trabalho. Ele segurou o planner com aquela mãozona. Só precisamos resolver isso rápido. Não temos muito tempo para organizar tudo. Ei. Temos? Perguntei, arrancando o planner da mão dele. Não existe isso de temos. E você pode por favor deixar as minhas coisas em paz? O que você está tentando fazer? A mão furtiva se deslocou mais uma vez, por trás do encosto da minha cadeira. Aaron estava quase me imprensando entre a mesa e a cadeira, a cabeça pairando sobre a minha, os olhos percorrendo minhas coisas. Observando seu perfil e tentando muito não admitir o calor que sentia irradiar de seu corpo, esperei por uma resposta. Não tem como você se concentrar, sua mesa está toda bagunçada. Disse ele por fim, pragmático. Então estou arrumando. Fiquei de queixo caído. Eu estava conseguindo me concentrar muito bem até você chegar. Posso ver a lista que Jeff montou? Ele pairou os dedos sobre o meu notebook e abriu uma janela. Desconfortável, senti o corpo ficar quente, mas pelo menos ele tinha parado de mexer nas minhas coisas. Ah, aqui está. Aaron analisou o documento e comecei a me sentir sufocada com a nossa proximidade. Meu Deus! Certo, continuou, não é muita gente, então pelo menos o catering vai ser relativamente fácil de organizar. Quanto ao cronograma que você preparou, não vai funcionar. Colocando as mãos no colo, senti o pânico se espalhar pela barriga e me perguntei como eu conseguiria dar conta daquilo. Eu não pedi sua opinião, mas obrigada por me avisar, falei com a voz fraca, pegando o notebook e trazendo-o para mais perto. Agora, se não se importa, preciso voltar ao trabalho. Aaron olhou para baixo no mesmo instante em que olhei para ele. Analisou meu rosto por um instante que pareceu se estender por um minuto inteiro, um minuto bastante desconfortável. Aaron então foi para o lado oposto da mesa e, com braços fortes para os quais talvez eu tenha olhado por tempo demais, se apoiou e ligou o notebook. Aaron, você não precisa me ajudar, falei, torcendo para ser pela última vez naquela noite. Se é isso que está tentando fazer. A última parte saiu baixinho. Aproximei minha cadeira da mesa observando Aaron digitar sua senha e tentando muito desviar o olhar daqueles ombros largos e irritantes que ficavam bem no meu campo de visão. Por eu amor de Deus. Preciso parar de ficar, admirando. Meu cérebro faminto estava claramente se esforçando para agir de um jeito normal.
e a culpa era dele. Eu precisava que Aaron fosse embora. Agora mesmo. A uma distância normal, ele era extremamente irritante, e, naquele momento, ele estava, bem ali. Mais cabeça dura do que nunca. Tem uma coisa que podemos usar. Aaron deslizava os dedos pelo trackpad enquanto procurava pelo documento ao qual imaginei que estivesse se referindo. Antes de sair da empresa, eles pediram que eu montasse uma lista. Uma espécie de manual. Deve estar aqui em algum lugar. Um segundo. Aaron continuou digitando, e fui ficando cada vez mais irritada. Comigo mesma, com ele. Com tudo. Aaron. Naquele exato momento, um PDF finalmente surgiu na tela. Pensando que ser o mais simpática possível talvez fosse a abordagem certa, suavizei o tom para acrescentar. Está tarde, e você não precisa fazer isso. Você já indicou o caminho, agora pode ir, falei, e apontei para a porta. Obrigada. Os dedos que eu continuava observando bateram graciosamente nas teclas mais uma vez. Tem de tudo um pouco. Exemplos de workshop, conceitos-chave para atividades e dinâmicas de grupo e até objetivos que devemos ter em mente. Podemos usar como base. Podemos. De novo. Posso fazer isso sozinha, Blackford. Eu posso ajudar. Você pode, mas não precisa. Eu não sei por que você tem esse impulso de entrar voando com sua capa vermelha como um Clark Kent nerd e salvar o dia, mas não, obrigada. Você pode até ser parecido com ele, mas eu não sou uma donzela em perigo. Mas a pior parte era que eu precisava, sim, de ajuda. O difícil era aceitar que Aaron era justamente a única pessoa disposta a ajudar. Ele endireitou a postura e arqueou as sobrancelhas. Um Clark Kent nerd? Isso por acaso é um elogio? Fechei a boca e mordi a língua. Não. Revirei os olhos, embora talvez ele tivesse um pouco de razão. Ele parecia um pouco Clark Kent, de fato. A parte do super-homem que usava terno, tinha um emprego comum e era meio atraente para um cara que trabalhava em um escritório. Não que eu fosse admitir isso em voz alta. Nem mesmo para Rose. Aaron analisou meu rosto por alguns segundos. Acho que vou encarar como um elogio, disse, e os cantos de seus lábios se curvavam só um pouquinho. Sósia presunçoso do Clark Kent. Bem, mas não foi. Peguei o mouse e abri uma pasta aleatória. Thor ou Capitão América sim, aí seria um elogio. Mas você não é nenhum dos dois. Além do mais, ninguém liga para o super-homem hoje em dia, Sr. Kent. Aaron pareceu refletir por um segundo antes de dizer. Mas parece que você ainda liga. Ignorei o comentário. Aaron começou a andar atrás de mim. Depois, o vi seguindo para a estação de trabalho de um dos caras que dividiam a sala comigo, mas que, obviamente já tinham ido embora horas antes. Ele pegou a cadeira e a empurrou na minha direção. Cruzei os braços quando ele colocou a cadeira ao lado da minha e jogou o corpo imenso em cima dela, fazendo-a render e parecer bastante frágil. O que está fazendo? Perguntei. Você já fez essa pergunta, disse ele, com um olhar entediado. O que parece que estou fazendo? Não preciso da sua ajuda, Blackford. Ele soltou um suspiro. Acho que estou tendo mais um déjà vu. Você, gaguejei, e bufei mais uma vez. Catalina, disse ele, e eu detestei o modo como meu nome soou em seus lábios naquele instante, você precisa de ajuda. Então estou economizando nosso tempo porque nós dois sabemos que você jamais pediria. Ele não estava errado. Eu jamais pediria nada a Aaron porque sabia exatamente o que ele achava de mim. Pessoalmente, profissionalmente, tanto faz. Eu tinha plena consciência do que ele pensava a meu respeito. Meses antes eu havia escutado com meus próprios ouvidos, embora ele não soubesse.
Então, sim, eu me recusava a aceitar qualquer coisa que viesse dele. Por mais que isso fizesse de mim uma rancorosa igual a ele. Por mim tudo bem. Aaron se recostou e colocou a mão no descanso da cadeira. Sua camisa se esticou com esse movimento, a mudança na tensão do tecido atraente demais para que meus olhos não notassem por reflexo. Deus! Meus olhos se fecharam por um segundo. Eu estava com fome, cansada de ter que lidar com tudo aquilo, traída por meus próprios olhos e, para falar a verdade, simplesmente confusa àquela altura. Pare de ser teimosa, disse ele. Teimosa. Por quê? Por que não pedi sua ajuda e deveria aceitá-la quando você decidiu oferecer? E, aí sim, fiquei irritada. Provavelmente por isso abri a boca sem pensar. Foi por isso que você não disse nada durante a reunião em que tudo isso e mais um pouco foi despejado em cima de mim? Por que eu não pedi ajuda? Por que sou teimosa demais para aceitar ajuda? Aaron recuou um pouco a cabeça, provavelmente chocado com minha admissão. Na mesma hora me arrependi de ter dito aquilo. De verdade. Mas escapou, como se as palavras tivessem sido arrancadas de mim. Alguma coisa passou rapidamente por sua expressão séria. Eu não percebi que você queria que eu interviesse. É claro que não. Ninguém percebeu. Nem Hector, que eu considerava quase minha família. Mas eu já não devia saber? Porque, sim, eu estava mais do que acostumada com o fato de que, em situações como aquela, existem dois grupos de pessoas. As que acreditam que o silêncio é um terreno neutro e as que se posicionam. E, com frequência, se posicionam do lado errado. Claro, nem sempre se tratava de algo relativamente inofensivo como os comentários condescendentes e desrespeitosos de Gerald. Às vezes eram coisas muito, muito piores. Eu sabia. Tinha vivido isso na pele muito tempo antes. Balancei a cabeça, afastando a lembrança. Teria feito alguma diferença se eu tivesse pedido, Aaron? Perguntei, como se ele tivesse a solução, quando não tinha. Fiquei olhando para ele, o coração disparado de ansiedade. Ou se eu dissesse que estou exausta de precisar pedir, você teria interferido? Aaron me analisou em silêncio, observando meu rosto quase com cautela. Sob escrutínio, fui ficando vermelha e me arrependendo cada vez mais de ter falado. Esqueça o que eu disse, ok? Desviei o olhar, decepcionada e com raiva de mim mesma por colocar Aaron, justo ele, na reta quando ele não me devia nada. Absolutamente nada. De qualquer jeito, vou ter que fazer isso. Não importa como ou porquê. Também não importa que essa não seria a última vez. Aaron se endireitou, inclinou ligeiramente o corpo na minha direção e respirou fundo. Prendi a respiração, esperando que ele dissesse o que quer que estivesse se formando em sua mente. Você nunca precisou que alguém lutasse suas batalhas, Catalina. É uma das coisas que mais respeito em você. Essas palavras causaram um impacto no meu peito, uma espécie de pressão com a qual eu não me sentia confortável. Aaron nunca dizia esse tipo de coisa. Para ninguém, principalmente para mim. Abri a boca para dizer que não tinha importância, que eu não ligava, que podíamos deixar isso para lá, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Por outro lado, nunca imaginei você como alguém que se acovardaria e deixaria de dar seu melhor diante de um desafio, ainda que tenha sido por uma imposição injusta, disse ele, e virou para o notebook. E aí, o que você vai fazer? Minha mandíbula travou. Eu não estava sendo covarde. Eu não estava com medo. Sabia que era capaz. Inferno, eu só estava exausta. É difícil ter motivação diante de uma perspectiva tão desanimadora. Eu não estou. E aí, Catalina, como vai ser? Perguntou ele, deslizando os dedos com habilidade pelo trackpad. Choramingando ou trabalhando? Não estou choramingando, falei.
Sósia babaca do Clark Kent. Então vamos trabalhar, respondeu ele. Olhei bem para ele, observando a mandíbula contraída de determinação. Talvez alguma irritação também. Nós não vamos nada, falei, bufando de novo. Aaron balançou a cabeça, e eu jurei ter visto o fantasma de um sorriso agraciar seus lábios por uma fração de segundo. Juro por Deus, disse ele, olhando para cima como quem pede paciência aos céus. Você vai aceitar a minha ajuda. Está decidido. Ele olhou para o relógio, soltando um suspiro. Não tenho o dia todo para te convencer, acrescentou, e, com a cara amarrada de sempre, voltou a ser o Aaron que eu conhecia. Já perdemos muito tempo. Eu me sentia mais à vontade com o Aaron carrancudo. Ele não saía por aí falando coisas idiotas como, por exemplo, que me respeitava. E aí foi a minha vez de fazer cara feia, porque eu tinha plena consciência de que não conseguiria mais tirá-lo da minha sala. Sou tão teimoso quanto você, disse ele, baixinho, digitando alguma coisa. Você sabe disso. Voltando a atenção para a tela, decidi permitir que aquela trégua se estabelecesse. Para o bem da reputação da Intec. Pela minha saúde mental, também, porque ele estava me deixando completamente louca. Seríamos dois idiotas carrancudos que aguentariam um ao outro por uma noite, pensei. Tudo bem. Vou aceitar sua ajuda já que insiste tanto, falei, tentando não me concentrar na bola quente de emoção se formando em minha barriga. Uma emoção que parecia gratidão. Ele olhou para mim rapidamente, com uma expressão indecifrável. Vamos ter que começar do zero. Abra um modelo em branco. Desviando o olhar, tentei me concentrar na tela do meu notebook. Fazia alguns minutos que estávamos em silêncio quando, com o canto do olho, percebi uma movimentação. Logo depois, ele colocou alguma coisa na minha mesa. Entre nós dois. Ouvi sua voz ao meu lado. Toma. Olhando para baixo, vi algo embrulhado em papel manteiga. Era um quadrado, de uns 8 ou 10 centímetros. O que é isso? Perguntei, e meus olhos saltaram para ele. Uma barrinha de granola, respondeu ele, sem olhar para mim, digitando. Você está com fome. Coma. Vi minhas mãos irem até a barrinha por conta própria. Depois de aberta, inspecionei de perto. Feita em casa. Só podia ser, a julgar pelo modo como a aveia torrada, as frutas secas e as castanhas estavam unidas. Ouvi o suspiro longo de Aaron. Se você me perguntar se está envenenada, eu juro. Não, respondi baixinho. E balancei a cabeça, sentindo aquela pressão estranha no peito mais uma vez. Então, levei a barrinha até a boca, mordi e, santa barrinha de granola. Gemi de prazer. Pelo amor de Deus, resmungou ele. Devorando aquela maravilhosidade de castanhas docinhas, dei de ombros. Desculpa, foi uma mordida digna de um gemido. Vi sua cabeça balançar enquanto ele se concentrava no documento na tela. Analisei seu perfil e fui tomada por sensação estranha e incomum, algo que não tinha nada a ver com meu apreço pelas inesperadas habilidades culinárias de Aaron. Era outra coisa, a sensação calorosa e agradável que eu percebera alguns minutos antes, mas que agora me fazia querer curvar os lábios em um sorriso, gratidão. Aaron Blackford, sósia mal-humorado do Clark Kent, estava na minha sala, me ajudando e me dando lanches caseiros, e eu estava feliz. Grata, até. Obrigada, disse, sem pensar. Ele se virou para olhar para mim e por um instante vi que estava relaxado. Então seus olhos saltaram para minha tela e ele bufou. Você ainda não abriu um modelo em branco? Oi, deixei escapar em espanhol. Não precisa ser tão mandão. Nem todo mundo tem supervelocidade como você, Sr. Kent. Aaron ergueu as sobrancelhas e pareceu pouco impressionado ao dizer. Pelo contrário, algumas pessoas têm o superpoder inverso. Revirei os olhos.
Ha, ha. Muito engraçado. O olhar dele voltou para a tela. Modelo em branco. E é para hoje, se não for pedir muito. Aquela seria uma longa noite.